De volta à pista para o primeiro dia da segunda semana de testes da Fórmula 1 no Bahrein. Atualizações nos carros, disputa política nos bastidores, Mercedes novamente na ponta, mas tem gente pronta para podar as suas asinhas. E nós estamos de casa nova, estreando aqui como a Fórmula 1 com seus carros novos, nós de cenário novo. Quarta-feira, carro na pista, centenas de voltas dadas. Então já sabe, senta aí pra gente falar de tudo. Vamos lá! A Fórmula 1 voltou para o Bahrein para a segunda rodada de mais 3 dias, pista aberta o dia inteiro, todo mundo andando bastante. Segunda rodada que pode ser tecnicamente também tomada como a terceira, já que tivemos lá no final de janeiro 3 dias também em Barcelona. O dia foi dividido em 2 sessões e a maior parte das equipes revezou os pilotos no carro, como por exemplo a Ferrari, que liderou a manhã com Leclerc e o tempo de 1:33.739. Ferrari com um carro bastante atualizado e muitos rumores dando conta de que os italianos podem ter vantagem porque a Petronas, fornecedora da Mercedes, não teria ainda conseguido homologar seu combustível, o que afeta automaticamente 4 equipes do grid, 2 delas pelo menos adversárias diretas da Ferrari, a Mercedes e a campeã de construtores atual, McLaren. Mas aí, e como sempre no Bahrein, temperaturas mais amenas na parte da tarde favoreceram a voltas mais rápidas e George Russell de Mercedes fez 1:33.459 tomando a frente. Ele ficou em primeiro, 0.010 mais rápido que uma McLaren de Oscar Piastri, ambos os tempos marcados com pneu composto C3. O dia teve apenas uma bandeira vermelha causada por Lance Stroll no final da reta oposta, chegada para aquela freada em subida quando ele perdeu a traseira do carro. E antes que se assanhem em colocar culpa no piloto, ouvindo as onboards você percebe algo muito estranho quando ele reduz a primeira marcha. Falam em problema na caixa de câmbio que pode não ter aceitado uma redução e bloqueou, e aí bloqueou atrás é igual quando você andava de bicicleta, trava de trás, sai rabiando, mas pode ter sido também uma falha no fechamento da aerodinâmica ativa, e aí vira mesmo passageiro. Nos minutos finais de cada uma das sessões e como sempre faz, a FIA baixa a bandeira vermelha, testando a sinalização dos circuitos e permitindo então que os pilotos façam treinos de largada no grid. Houve inclusive o ensaio de um novo procedimento de partida com uma luz azul acendendo antes das 5 vermelhas, dando sinal aos pilotos de que o procedimento está em andamento e então eles podem começar o agora trabalhoso momento de botar o turbo para rodar no talo, acelerando os motores a pleno e carregando também as baterias. Embora nem todos tenham tido largadas perfeitas, o ensaio foi considerado um sucesso. No consolidado do dia, somando portanto os tempos da manhã e da tarde, George Russell foi o mais rápido, como eu já tinha comentado, Oscar Piastri foi o segundo, Leclerc o terceiro, Lando Norris o quarto, Kimi Antonelli o quinto, sexto para Isaac Hadjar, sétimo para Lewis Hamilton, oitavo para Carlos Sainz, nono para Franco Colapinto, décimo para Gabriel Bortoleto que andou na parte da tarde, 11º para Alexander Albon, 12º Liam Lawson, 13º Oliver Behrman, 14º Pierre Gasly, 15º Lance Stroll, 16º Esteban Ocon, 17º Fernando Alonso, 18º Nico Hülkenberg, 19º Arvid Lindblad, 20º Valtteri Bottas e 21º Sérgio Pérez ausente. Hoje, o dia todo, a Red Bull andando com Isaac Hadjar, não esteve na pista Max Verstappen. Destaques do dia para a Mercedes, que tem conseguido andar o que quer, quando quer. Não só lideraram a tabela, como foram os que completaram mais voltas. E Mercedes na frente com George Russell, Mercedes na segunda posição, pelo menos dentro do capô, empurrando a McLaren de Piastri. O W17 da equipe da estrela de 3 pontas apareceu com um pacote substancial de atualizações, novos sidepods, novo assoalho, nova asa dianteira. E vai se formando um consenso de que as 4 grandes são de fato as 4 mais rápidas: Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull. Falando em Red Bull, Isaac Hadjar teve seu tempo de pista severamente prejudicado hoje, fazendo apenas 65 voltas em razão de um vazamento no sistema de arrefecimento do motor. Com isso, mesmo tendo andado o dia inteiro, ele tem tempos equivalentes a quem andou meio-dia. A Aston Martin segue, pelo menos até aqui, em seu calvário. Fernando Alonso, pela parte da manhã, deu apenas 28 voltas. Passou então o carro para Stroll depois do almoço, que teve aquele problema e atolou sua Aston Martin na brita. O carro foi levado de volta de
de caminhão, acionamento de bandeira vermelha, deixando a equipe como a que menos completou voltas hoje. Já falaremos disso no detalhe. Outra que andou menos do que o esperado e pela primeira vez teve problemas técnicos de monta foi a Ferrari. Hamilton acabou completando apenas 44 voltas. Curioso, ele, o carro número 44, ficou 1h30 parado depois de Leclerc andar a primeira parte de manhã sem grandes sobressaltos. A razão, a explicação, a falha técnica em si não foi especificada pela equipe italiana. A Aston Martin foi outra que ficou muito tempo na garagem nas duas partes. De manhã com um piloto, de tarde com o outro, problemas nos sensores e na telemetria. Resultado, baixa quilometragem de manhã, baixa quilometragem à tarde, tanto Pérez como Bottas igualmente prejudicados. Aí não dá nem para reclamar. A Ferrari apareceu com uma mini asa traseira, uma espécie de Beam Jr., tentando direcionar os gases do escapamento e com um novo difusor que chamou muita atenção dos analistas. Com vários pacotes de atualização, muita gente foi para a pista com os chamados aerorakes, aquelas grelhas cheias de sensores, os chamados tubos de pitot, igual aos que vão no nariz dos aviões, e com aquilo você consegue montar um diagrama da pressão do ar em deslocamento pelo carro, e esses dados então colocados no computador mostram para os engenheiros uma imagem do que está acontecendo aerodinamicamente com o carro. A isso se somam as leituras do chamado flow vis, aquele líquido verde fosforescente que é passado no carro, em que o ar em deslocamento deixa marcas, e aí eles também interpretam. No total de voltas completadas foi liderado pela Mercedes com 145 voltas, seguida de 136 da Racing Bulls e 124 da McLaren. 121 deu a Alpine, 120 deu a Audi, 114 a Ferrari, 110 a Williams, 107 a Haas. Essas todas a gente pode dizer tiveram um bom dia. Andaram bem menos, Red Bull com 66, Cadillac com 59 e a Aston Martin com apenas 54. Um ponto de discussão muito interessante é a confirmação de que a FIA vai de fato conduzir uma votação com as fabricantes de motores, propondo uma alteração na regra sobre a fiscalização da chamada taxa de compressão. A Mercedes, e a essa altura já não precisamos mais usar condicionais, poderia, aparentemente, fez um motor que explora uma brecha na norma. Taxa de compressão é a razão entre o volume cúbico de um cilindro quando o pistão está embaixo e quando o pistão está em cima, no momento de maior compressão. Esta taxa, até o ano passado, era 18:1, por regulamento nesse ano tem que ser de 16:1. Acontece que isto é medido com os motores a frio, conforme está escrito na letra fria da norma. E, ao que se sabe, a Mercedes explorou o limite desta norma, porque afinal de contas, quando o carro está na pista com o motor quente, não é hora de inspecioná-lo, porque a própria regra diz quando e como isso é feito, com o carro parado e o motor a frio. Não havendo meios de mensurar isso com o motor em operação normal, bem mais quente do que a temperatura ambiente, e explorando engenharia de materiais, dá para você fazer uma peça que estica quando esquenta, porque isso é uma propriedade dos materiais, e se aproxima, então, do que faziam ano passado com 18:1. Isso resulta em mais potência de motor. As demais adversárias aparentemente não pensaram nisso e estão naturalmente chorando. A Mercedes fornece motores para ela mesma em mais 3 equipes: Williams, McLaren e Alpine. Portanto, esses 4 carros teriam vantagens sobre os demais. E aí armou-se, naturalmente, um carnaval. Red Bull Powertrains, Ferrari, Audi e Honda estão reclamando porque, afinal de contas, não tiveram esta ideia, mas já vi comentários por aí dizendo que esse motor é ilegal. E olha, deixa eu dizer um negócio, não torço pra nenhuma equipe, quero ver o circo pegando fogo, e isso aí é justamente o que eu quero ver, mas te digo que, se a norma diz como e quando o motor será inspecionado, a Mercedes fez seu motor em consultas com a FIA até aqui, como todas fazem. E se na hora de inspecionar o motor ele está dentro da norma, esperta a Mercedes, que foi mais inteligente que as demais, que agora estão chorando. Amamos, aprecie a Fórmula 1 como ela é. Lembro sempre disso aqui. Pois então, foi marcada uma reunião, haverá uma votação e se for aprovada uma proposição de alteração da norma, a partir da pausa de agosto, os motores passarão a ser inspecionados a quente, 130 graus de temperatura. Ué, mas por que não proíbe já? Não proíbe já porque a própria Mercedes já vem avisando. E o motor vem sendo desenvolvido há anos e a FIA acompanhou todas as etapas deste desenvolvimento. Se ela fez o motor dentro da norma, não dá para virar mesa agora. Mas enfim, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos e vamos ver na pista, quando os carros andarem, se isso traz toda esta vantagem.
viagem. Amanhã a gente volta pro segundo dia de carro na pista no Bahrein, penúltimo da pré-temporada, quinta-feira, comentando com vocês as tretas, tudo que aconteceu dentro e fora da pista, continuando aqui com o nosso cenário novo. Gostou? Comente. Saiu ontem nosso episódio de terça-feira contando de 10 casos de pilotos que quase foram. Tem inclusive 2 brasileiros nessa lista. Gente que chegou muito perto, bateu na trave e não teve seu contrato confirmado, ou até teve seu contrato confirmado, mas ele foi rasgado. Quarta-feira, hoje, soltei mais cedo na hora do almoço, uma pequena grande história de quando Nigel Mansell fez uma aparição no BTCC, a Stock Car inglesa. E Mansell, mais uma vez, foi Mansell, aprontou das suas. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quer abraçar pra mim, quer abraçar pra nós. Em 2026 vai acontecer muita coisa legal por aqui. Não perca. E para não perder, temos nossos canais de notificação: Instagram, Telegram e WhatsApp. Estão passando aqui, link lá embaixo na descrição, onde você entra e passa a receber recadinho automático no instante que eu publico tudo. Temos também conteúdo a toda hora, breaking news, zoeira, memes, o que mais aparecer nas nossas redes sociais: Instagram, Twitter, Threads e TikTok. Estão passando aqui os arrobas, o link já sabe, tá embaixo na descrição. Vejo vocês aqui amanhã, vejo vocês nas redes sociais o tempo todo, valeu e aquele abraço.